Bem-vindos ao Surtadamente, ao nosso podcast de saúde mental e bem-estar, que fala de uma forma leve, descontraída e com muito embasamento científico. sempre com um embasamento científico, mas de uma forma muito gostosa, né, Flávia? Muito gostosa. E hoje a gente tem um tema muito legal, que é sobre saúde mental e dermatologia. Mas o que tem a ver, será, Flávia? Dermatologia com saúde mental? Será que tem alguma coisa a ver? Dermatologia e saúde mental? Se você quer saber a razão de toda essa coceira nossa aqui, fica até o final desse episódio que você vai aprender muito. Então, roda a vinheta! Eu sou Paulo Siqueira, psicólogo. Eu sou a Flávia Sano, psiquiatra. E nesse episódio a gente não pode esquecer, Flávia, do quê? Do nosso patrocinador, de agradecê-lo. Exato, que é o Espaço Saúde do Vale Sul Shopping. E eles têm uma coisa muito comum com a gente. Eles apoiam a saúde mental. Exato, de uma forma acessível para todos. Então, obrigado Vale Sul Shopping por estar junto com a gente aí no nosso propósito, na nossa missão de levar a saúde mental de forma leve, gostosa para todo mundo. E hoje a gente tem uma representante brilhante aqui, que é a Janine Pichler. Pickler. Ai, de novo. Eu aprendi, eu fiquei treinando. Pickler. Seja bem-vinda, doutora. Muito obrigado pela sua presença. Obrigada. Esse tema é legal, né? É muito bacana. Eu acho que tem tudo a ver. Tem tudo a ver. Tudo a ver. Dermatologia e saúde mental andam juntas. Sim. Tantas doenças dermatológicas, né, que são desencadeadas por alterações emocionais. Então, eu acho que é um tema muito interessante da gente abordar. Dermatologista, residência Na Santa Casa do Rio de Janeiro, no Azulay. Azulay, isso, título de especialista pela Sociedade Brasileira de Dermatologia, especialização em dermatocopia, é isso? Dermatoscopia, que tá o negocinho tapando aqui. Na Itália, e especialização em estética e tecnologias avançadas. Isso. É isso mesmo? Exatamente. Gente, que currículo. Currículo. Eu ia até falar uma palavra que não deu. Mas eu quero saber um pouquinho de você, né? O que te fez procurar a dermatologia? Primeiro a medicina, depois a dermatologia. Fala um pouquinho de você. Sim, então, a medicina, na verdade, eu quis fazer medicina porque meu pai é médico e eu sou do interior. Então, meu pai era aquele médico do interior. Do interior de onde? Aqui de São Paulo, de Cachoeira Paulista. Então, eu cresci vendo meu pai ali atuando naquela medicina familiar e eu admirava muito. E aí, eu quis fazer medicina por isso. A medicina familiar lá é muito forte, né? Nessas cidades do interior é muito forte, né? O médico é meio que cuida da família toda, cuida de tudo. Sim. Então, eu cresci vendo isso e aí eu escolhi a medicina. Que legal, que demais. E a dermato? A dermatologia, eu também tive essa admiração pelo meu pai, né? Meu pai, na verdade, ele é pediatra, mas ele também tinha muito essa questão de atuar tratando as crianças, tudo, na pele. E a minha avó teve melanoma, que é um câncer de pele muito grave. Na época eu era adolescente e aquilo mexeu muito comigo. E quem diagnostica melanoma principalmente é o dermatologista, né? O melanoma cutâneo. Então eu decidi por essa área. Olha que interessante, a avó dela também, né? Fez um chamado, você contou, né? Exatamente. Sim. Exatamente. E Legal. assim, a gente falando aqui de saúde mental, dermatologia, me fala, você tem muitos pacientes, né, que se relacionam à psiquiatria? Sim. Na verdade, assim, o que eu vejo muito hoje, né, a gente não tem, eu não consigo falar em porcentagem, mas eu vejo que muitas doenças estão associadas aos fatores emocionais, né? Tava até conversando com o João, né? João, meu nome é João. Ai, Paulo, Paulo. não tem problema. João Paulo, que eu achei. João Paulo, gostei, vou usar João. Paulo. Eu tava conversando com o Paulo. O que acontece? O tecido embrionário que forma o sistema nervoso central é o mesmo que forma a pele. Então, o neuroectoderma forma o sistema nervoso central e o ectoderma forma a pele. Então, por isso que tantas doenças
que têm o gatilho emocional, elas são desencadeiam doenças de pele. E a gente acaba vendo muito isso, né? Então, doenças como psoríase, vitiligo, a gente acaba vendo essa dermatite atópica, essa saúde mental influenciando nessas doenças dermatológicas. E a pele ela é muito simbólica até, né? Quando a gente fala na psicologia, que a pele ela é aquele intermediário, né? Entre o corpo, aqui dentro do corpo, e o mundo externo, né? Então, a gente percebe que, geralmente, em questões emocionais, sempre é a pele que é a primeira a sentir, né? Sim, a pele é a nossa interface, né? O Exato. maior órgão do nosso corpo humano. Então, a pele, ela é engraçado até que tem vários estudos científicos falando sobre o impacto na qualidade de vida, e nada impacta tanto quanto as doenças dermatológicas. Por exemplo, você vê muita coisa que, por exemplo, se o seu coração estiver deficiente, você não estiver sentindo, né, uma dispneia, uma taquicardia, você não está vendo o seu coração ruim, mas a pele você sempre está vendo. Exato. Então a pele é a imagem que você tem de você. Então é muito impactante, as doenças de pele impactam muito na qualidade de vida. Chega a ser, por exemplo, considerada, por exemplo, mulheres que têm alopecia androgenética, elas já referem que a perda do cabelo é considerada para elas como perder um membro do corpo. Uau. Então equivale a um membro. Então isso impacta muito na saúde mental dos pacientes. Então a gente tem que levar isso com muita seriedade. A alopecia foi muito falado quando teve aquele episódio do Will Smith, Sim. que ele foi e deu um soco, um tapa no Chris, né? Sim, sim. E daí apareceu a esposa dele, né? Sim. E daí foi muito falado sobre isso. Né? Foi, a esposa dele tem uma alopecia areata universal, né? Que você acaba perdendo todos os cabelos do corpo. Uau. E isso impacta muito. Para o homem já é impactante, mas para a mulher acaba, às vezes, mais. sendo É muito verdade. mais. Uhum. Né? A alopecia androgenética, por exemplo, que é a calvície feminina, ela vai cometer 40% das mulheres. Jura? Caramba! Acomete 40% das mulheres. Então, isso acaba sendo um tratamento que a gente... uma queixa que a gente recebe recorrentemente no consultório para tratar. E a gente trata tanto a queixa quanto também o paciente, né? A gente tem que acolher esse paciente, o quanto aquilo lhe impacta na vida dele, né? E a gente acaba recorrendo aos tratamentos, encaminhando para os psicólogos, para os psiquiatras, porque às vezes a gente precisa mesmo do tratamento multidisciplinar. E isso que ela falou bem interessante, né? Da questão da gente ver. Por exemplo, eu tenho psoríase. Então pega muito o meu couro cabeludo inteiro dentro do ouvido e muitas vezes no meu próprio rosto. Só que o rosto acho que é mais fácil porque é mais fácil passar pomada e tudo mais. E até hoje eu acordei, pus a mão assim, já senti umas cascas. Falei, nossa, justo hoje na gravação, porque daí fica caindo. Né? Realmente, né, mexe muito com a gente, com o nosso humor, porque você fala... E às vezes aqui fica, principalmente no rosto, fica muito vermelho, né? Sim. Fica aquela marca na barba, fica aquelas placas brancas que às vezes... Tem dia que eu vou atender, acordei normal, quando eu olho no espelho, uma placa branca aqui no meu bigode, sabe? Exatamente. É muito ruim, como isso afeta? Afeta demais, afeta demais. E a sua imagem, o seu corpo, a sua pele é a primeira coisa que chega, né? A primeira coisa que as pessoas vão ver em você e você também se vê. E hoje com rede social, com a gente trabalhando muito a imagem, antigamente a imagem das pessoas, quem era muito visto era quem estava na televisão. Hoje todo mundo está sendo visto o tempo todo. Em 4K. Então, em 4K, exatamente. Então todos os poros, todas as fugas, todos os defeitos estão todos super aumentados, né? Exato. Então, assim, pelo que você está falando e pelo que a gente sabe, né, tá vendo cada vez mais, é que a dermatologia está muito ligada à autoestima. Super. Né? E assim, quando que, assim, como que a dermatologia pode trabalhar a favor de uma melhora de autoestima? Sim. Sem exageros, né? Exatamente. E isso eu falo muito com meus pacientes. O que acontece? A gente não pode perder a saúde em troca da beleza. Eu acho que essas duas coisas têm que andar muito juntas. E a gente tem que ter ali o bom senso estético de saber o que é exagero, o que é excesso. A vaidade em excesso ela é ruim, né? Aquela busca desenfreada pela perfeição, isso é muito ruim. E a gente, na dermatologia, cirurgião plástico também deve ter muito esse impacto direto, mas a gente lidar diretamente com essas pessoas
que procuram a perfeição. E hoje, com a rede social que tem uma comparação o tempo todo, você se compara o tempo todo. Então, você quer chegar à perfeição que talvez não exista. Que é um filtro de Instagram, que é um filtro do TikTok. Então, a gente tem que trabalhar isso o tempo todo no consultório. Eu sempre trago meus pacientes para a realidade. Eu falo assim, existe uma coisa que é a expectativa, existe uma coisa que é a realidade. E isso tem que estar muito bem alinhado nas consultas dermatológicas. Principalmente a gente que trabalha com estética. Porque às vezes o paciente quer uma coisa que ele nunca vai atingir. Sim. E aí começam, sim, os tratamentos, aquele bololô de tratamento que não vai dar em nada ou que começa a descaracterizar o paciente. E deixa eu perguntar uma coisa, emendar uma coisa. Tem muitos pacientes que você percebe que de repente é um quadro de depressão, é alguma coisa assim que tem a ver com um transtorno mesmo já psiquiátrico, Sim. Um transtorno dismórfico corporal. Né? Sim, eu acho assim, a gente trabalha muito a gente recebe muito esses pacientes com dismorfismo corporal, né? Graças a Deus não é a maioria, mas a gente vê, quando eu percebo que o paciente ele tem um dismorfismo corporal, o que significa isso? Quando aquilo ali impacta muito na qualidade de vida dele, ou é um defeito que ele não consegue mais trabalhar aquilo ali, que aquilo ali vira o objetivo de vida dele, eu começo a tratar esse paciente de uma forma multidisciplinar. Porque daí a psicologia, a psiquiatria, é um paciente que não importa o procedimento que ele faça, ele nunca vai estar satisfeito. Porque já é uma outra questão, é mais profundo, né? É uma questão que tem que trabalhar a saúde mental, o quanto aquilo ali impacta na vida dele, entendeu? Porque não adianta nada, né? A pessoa mexer e ficar achando que sempre vai estar no inatingível. Porque eu falo assim... É até uma fuga, né, exato, de si mesma, né? Eu incentivo muito minhas pacientes. Quando elas têm condições e podem fazer um tratamento estético, e na dermatologista eu incentivo, porque eu acho que faz, principalmente para mulher, para o homem também, porque eu adoro, né, fazer essas coisas. Eu acho que é tão importante, dentro ali do que você falou, né, dentro do que é possível, dentro do que é tangível para a pessoa, porque senão a pessoa ela começa a perder a característica, né? Exatamente. E eu acho, assim, hoje a dermatologia, a medicina estética, ela traz muitos benefícios na qualidade de vida do paciente. A gente melhora a autoestima, consequentemente a gente melhora a saúde mental, então isso melhora muito. Se você tem um paciente que está com uma autoestima boa, ele melhora o relacionamento dele pessoal, no trabalho, familiar, então, e isso a dermatologia consegue diretamente melhorar. E aí eu falo, é o gerenciar o processo de envelhecimento, ou você tratar algum defeito que é muito inestético, mas o problema é quando a gente passa disso, né? Sim. Quando a gente muda essa linha. E aí entra o bom senso também do profissional, da ética do profissional, em falar, olha, não, isso agora não, isso exatamente. Não. Sabe que eu já peguei uma paciente... quando eu trabalhava no SUS ainda, a paciente, teoricamente, nem teria tanto poder aquisitivo assim, né? E ela já era a 20ª cirurgia plástica que ela estava fazendo, assim, de procedimento. Sim. E, assim, parecia que ela tinha uma anorexia. E aí ela ficava tirando pele, assim... Tem que também ter o bom senso do profissional de perceber que é aquela pessoa adoecida, né? Exatamente, já caracteriza como, por exemplo, um dismorfismo corporal. E aí, aí a plástica já não vai resolver mais nada. Aí já não é mais plástica, já tem que estar com a psiquiatria, com a psicologia. Exato. E eu queria aproveitar, porque acho que tá ligado. Vamos falar de um tema polêmico. Roda a vinheta do programa. Polêmica. Harmonização facial. Onde vivem, como se reproduz, né? Então, a harmonização facial, na verdade, esse tema ele foi tão banalizado que acabou descaracterizando o procedimento. Mas você acha que até por causa de muitas pessoas, até famosos, mudarem de o rosto assim totalmente? Exatamente. Eu falo assim, a harmonização ela é dividida entre a padronização facial, que é o que é ruim. Então, agora todo mundo tem que ter nariz fino, boca grande, rosto quadrado. Aí eu fujo totalmente. Exatamente. E aí parece que quem não tem não se enquadra. Sim. E tem a outro lado da harmonização facial, que é o gerenciamento do processo de envelhecimento. E aí são duas vertentes. Então, a padronização, eu realmente sou contra, não é o jeito que eu trabalho, não é o que eu acredito da dermatologia nem da estética. Posso fazer uma polêmica aqui? Lógico.
eu vejo muitos profissionais de várias áreas fazendo harmonização facial. Pode? Então, daí cada conselho libera os seus profissionais, Ela né? te apertou nessa, né? Mas assim, o que acontece? É um tema polêmico. Mas o que eu, como profissional que trabalho com estética, acredito? Eu acredito que quem é o profissional capacitado? É aquele que sabe tratar as complicações. Que sabe fazer o procedimento, mas sabe também tratar as complicações. E às vezes, mais do que tratar, que sabe identificar as complicações. Então, às vezes, o profissional que não está muito preparado, ele não sabe identificar uma complicação, ou não sabe tratar, né? Porque a gente também, eu falo, todo procedimento tem risco. Porque as pessoas falam assim, o procedimento... Não, todo procedimento tem risco. Pode falar palavrão, Karen? Não pode, né? Não. Fala, ponte que caiu. Oi? Ponte que caiu. Faz a K... E depois manda pro profissional, para outro profissional consertar, né? Isso acontece bastante. Mas é aquilo que eu falei, se o profissional estiver bem capacitado, e quando a gente fala bem capacitado, existe toda uma formação por trás, não é um curso de final de semana, não é uma faculdade EAD, né, que você não tem a prática, tudo isso é uma curva de aprendizado. Toda técnica, todo aprendizado, você tem uma experiência ali por trás. Na psicologia né? tem isso, de ter essa galera que faz curso, e se chama de psicoterapeuta em uma semana. E você vê assim, cada escândalo que às vezes aparece, né? A paciente ficou deformada porque fez num lugar assim, com um profissional assado. E isso é tão importante, né? Que se divulguem, que assim, são procedimentos que são... de risco. De risco, com né? Com certeza. Qual é a minha opinião em relação a isso, né? Na verdade, todos os profissionais, eles podem ter risco. Todos os procedimentos têm risco. Então, quando você escolhe um bom profissional, um profissional ético que vai usar um bom produto de uma qualidade boa, que tem uma boa técnica, você vai minimizando os riscos, né? Porque problema todo um profissional pode ter. Mas quando você procura isso, você diminui, né? Então, eu acho importante, porque às vezes a gente banaliza, né? Na internet, todo mundo faz, é tranquilo. Sim. É tranquilo tá fazer. Vale muito, às vezes, por isso, né? Mas a gente tem que ser mais prudente. Sim. Porque é aí que eu falo, você não pode perder a saúde para ganhar a beleza. Exato. Sim. E aí, se você vai num profissional que não está adequado, o risco, a chance disso acontecer é muito grande. E é um lado que a gente não pode errar, né? Porque é um paciente que vai para melhorar. Então, não pode dar errado. Sim. Entendeu? Sim. Porque o impacto é muito certeza, maior. Ele não está certeza. doente. Assim, quando você trabalha com estática, a pessoa, teoricamente, não está doente. Exato. Então, ela não pode sair de lá doente. É né? igual na psicologia, né? Igual essa semana mandaram uma pessoa me procurou, mandou mensagem pra mim. Falou, Paulo, qualquer pessoa é psicoterapeuta? Ela mandou um link de uma pessoa pra mim, e a pessoa não era psicóloga, tinha feito alguns cursos, assim. Aí eu falei, olha, é você que tem que avaliar quem você quer escolher para né, para fazer o seu acompanhamento. Falei, olha, o psicólogo, no meu caso, eu tenho 5 anos de formação, tenho 4 especializações, nunca paro de, né? Enfim, tenho supervisão, tenho um conselho por trás que me regulamenta. Porque no Brasil, infelizmente, não é qualquer pessoa pode ser psicoterapeuta, não precisa ter a formação. Então a pessoa faz um cursinho e já é psicoterapeuta. Então, assim, eu acho que entra nessa mesma questão, né? Polêmica, a pessoa polêmica. que tem que escolher. Vamos fazer outra polêmica aqui. Você tá colocando muita polêmica aqui hoje, Flávia. Quando acontece alguma coisa grave, né? A pessoa falece fazendo procedimento X. Vamos polemizar aqui. Isso é erro da pessoa que escolheu, do profissional que seduziu, ou do profissional que não tinha capacitação? Quando tem um erro médico, não é um erro médico, quando a pessoa, uma imprudência, né? Ou do profissional que não tinha essa capacidade e se colocou naquele lugar de fazer, né, aquele procedimento. O que vocês acham? O que eu acho? É a mesma coisa psicoterapia, né? É igual acidente de avião. Quando acontece um acidente, são várias imprudências juntas. Não é uma coisa pontual. São vários erros que levam àquilo. São várias fases de checagem que não foram feitas, não foram acordadas. Então, eu acho que quando acontece uma imprudência deste porte, deste tamanho, se você for analisar, são várias coisas pequenas
Então foi às vezes uma escolha ruim do profissional, às vezes um profissional com uma técnica ruim ou com uma formação ruim. E isso em qualquer área. Mas eu acho que são essas pequenas imprudências que geram uma imprudência maior. E acho que é interessante, até pegando o gancho até para a doutora falar, igual a clínica que você trabalha, né? É uma clínica que é especialista em dermatologia, é isso mesmo? Exatamente, é uma clínica dermatológica. Todo mundo lá é dermatologista. E os equipamentos... Tudo é operado pelos dermatologistas. Todos os aparelhos, todas as tecnologias, todos os lasers, todos os procedimentos, botox, preenchimento, bioestimulador, tudo é feito pelos dermatologistas, por médicos dermatologistas. E os equipamentos lá são... de última geração. Viu, Flávia? Que bacana. O que você mais gosta de trabalhar na dermatologia, assim? De clínica ou estética? O seu foco... Hoje eu faço mais estética do que clínica. Mas eu falo, eu não consigo abandonar a clínica. Sim. A clínica também mexe com os meus olhos, entendeu? Sim. Então, eu gosto muito. Na estética, eu gosto muito de fazer essa parte de gerenciamento de envelhecimento. Então, eu trabalho com muitas tecnologias, laser, né? Daí é de acordo com a demanda do paciente. E clínica também, eu faço muito clínica. Eu recebo muito no consultório para eu fazer tricologia. Muito problema capilar, né? Sim. Mas recebo também muita acne, muito melasma, muitas manchas. E me fala uma coisa, né? Pegando essa questão até do envelhecimento, você que trabalha com essa questão. É até uma questão assim, né? É fantástico os procedimentos que tem hoje, mas você percebe que as pessoas, elas também... Acho que entra um pouco no que a gente está falando, mas em questão do envelhecimento. Você acha que as pessoas estão tendo dificuldade, às vezes até aquele medo do envelhecer, às vezes não entende que isso é o envelhecer bem... E não deixar de envelhecer. Exatamente, sinto muito. E o que acontece? O que a gente percebe hoje? A gente vive mais. Então é natural que a gente queira se cuidar mais. Antigamente, com 40, 50 anos, a gente estava no fim de linha, fim de vida. Então ninguém queria fazer botox, colocar cabelo, se preocupar, porque a gente já estava para morrer, né? Hoje não, hoje a gente vai viver no mínimo até 90, 100 anos se tudo der certo. Sim. Então a gente se preocupa em estar bem. Então você quer chegar lá, você quer envelhecer bem, mas a gente sente que às vezes a cabeça não acompanha o envelhecimento corporal. E para a mulher isso é mais evidente do que para o homem, pela questão da menopausa, que é um momento muito marcado da mulher, em que tem toda aquela questão hormonal, o processo de envelhecimento. Meus pacientes falam, eu dormi de um jeito, acordei de outro. Como que pode isso? Tem que dar um jeito nisso aqui. Eu não estava assim ontem, essa ruga não estava Não tinha essa Não tinha essa flacidez. Então, esse corpo não me pertence. Esse corpo não me pertence. E aí eu acabo também tendo que fazer um trabalho também desse lado mais da psicologia, né? De entrar mais para esse lado de aceitação. De fazer uma intervenção real. E eu com meus pacientes, eu converso muito, porque eu explico muito, porque isso faz parte do meu tratamento para ele melhorar, porque se ele não confiar em mim, se ele não acreditar, ele não adere ao tratamento, não tem adesão, e tudo aquilo ali vai por água abaixo. Então, o explicar que o envelhecimento faz parte e que aos 40, 50 anos é natural a gente ter sulco, ruga e que apagar tudo não existe, senão a gente começa a ficar caricato. Sim. Então, isso faz parte da consulta, do atendimento. Olha, mas essa ruga aqui, olha, a gente consegue melhorar, mas zerar não vai dar. Então, isso eu vou explicando. E as minhas pacientes vão envelhecendo comigo. Eu tô há 10 anos aqui, quase 10 anos aqui em São José, e eu tenho pacientes que estão comigo desde quando eu cheguei. E o que eu fico feliz, que eu falo para elas, eu falo assim, eu quero ver vocês bem. Então eu quero ver você daqui a 10, 20 anos com a mesma cara, com o mesmo formato, não, né, preenchida, transformada, ou, né, fulano com cara de fulano, não fulano com cara de ciclano, entendeu? E aí a gente trabalha dessa forma. É legal ver essa responsabilidade. Né? Agora eu quero uma pergunta pessoal, tá? Posso fazer? Pode. Você viu que ela tá pimentada nas questões. Não, é uma coisa pessoal mesmo. Quais são as novidades de tratamento dermatológico que vocês têm agora? Então, agora lá na clínica a gente tá com ultrassom microfocado, Liftera 2. Que é isso? É um ultrassom microfocado, é um aparelho que ele trabalha musculatura e gordura. Então, ele é a única tecnologia no mundo, né, que é o ultrassom microfocado, que faz trabalho de gordura e musculatura
não invasiva, né? É para rejuvenescer, para ficar com a pele mais firme. Para tratar flacidez. E sem injetar nada. Então a gente passa o aparelho, ele trabalha as camadas mais profundas da pele, promovendo o límpido. Ele não. A gente tinha uma outra tecnologia, a gente tem ainda na clínica, né? A outra doía muito. E esse veio para revolucionar, que entrega o mesmo resultado sem a mesma dor. Legal. Né? É no rosto? É no rosto. Não, pode fazer corporal também. Ele pode fazer também, aqueles pneuzinhos assim, ajuda? Ele não é para emagrecer, mas ele ajuda na flacidez. Então, para pacientes que estão em processo de emagrecimento, tem uma flacidez localizada, ele ajuda bastante. E no rosto funciona bem? Funciona bem. Acessível? Sim. Eu falo, tudo é acessível dependendo do que a gente quer investir. O que é acessibilidade, né? É no dedinho só ou no corpo inteiro, né? Qual mais coisas pessoais você tem? Mas tem mais novidades? Tem. Também está chegando o Exossomas, que está falando nos últimos congressos, é a revolução agora para tratamentos capilares, de regeneração. E a gente está com os Exossomas também lá na clínica, com ótimos resultados. Aproveitando esse gancho também por um lado pessoal, tratamentos, por exemplo, de peles como psoríase ou qualquer outro que seja de autoimune, né? Sim. Por exemplo, eu sempre fazia tratamento, aí o médico passava para mim um corticoide, eu parava de tomar, voltava muito mais forte. Sim. Muito mais forte. Aí eu desisti de fazer tratamento, porque todo médico que eu ia passava a mesma coisa, era só parar que voltava assim. Eu falava, gente, eu faço tratamento para piorar? Né? O que acontece? Na psoríase, o uso do corticoide, ele causa efeito rebote, né? Então a gente tem que, às vezes, evitar esse tipo de uso de medicação, usar outras medicações para que a gente não tenha essa recorrência da doença. Sim. Mas tem doenças que não tem cura, mas tem tratamento. Sim. Então a gente fala assim, às vezes a gente tem que aprender a conviver com a doença, mas a gente tenta deixar o paciente mais fora da crise o possível. Amenizar, né? dar conforto, dar qualidade de vida para o paciente. Tá. Agora sim, voltando para a saúde mental, para a sua saúde mental, me fala assim, dentro da dermatologia, o que mais te incomoda, o que mais te irrita, o que mais te estressa? Na dermatologia, na verdade, não me estressa, mas eu acho desafiador a gente explicar exatamente para o paciente o que a gente consegue entregar e o que ele espera, né? Então, eu acho que alinhar essa expectativa com o paciente, eu acho mais desafiador. Porque tem pacientes que vão de cara entender, tem outros que você tem que trabalhar mais e às vezes a compreensão ela demora um pouco mais a chegar. E eu imagino que a grande maioria vai com uma expectativa acima do possível, né? Sim, sim, nem todos, mas tem pacientes que a gente tem que trabalhar muito isso, alinhar muito bem isso, porque às vezes ele espera, né, o milagre e a gente sempre fala, milagres não existem. Sim. Pelo menos não nessa área. Não, Pelo menos não na dermatologia. Exato. Aí a pessoa vai ter que buscar fé. Exatamente. E qual é a parte assim mais prazerosa para você assim na dermatologia? Quando eu vejo um impacto na qualidade de vida. O paciente na autoestima, o paciente não usava uma blusa por um problema, por uma cicatriz e depois usa. O paciente adolescente que se esconde por causa da acne, depois, né, desabrocha e começa a não ter mais vergonha de sair. Então, tudo isso é muito gratificante. A paciente que tem um problema inestético e também fica bem com aquilo, então tudo isso. As pessoas eles chegam pra você assim com um tratamento que mostra na internet, o vídeo, igual teve aquele que tá muito polêmico, que é super, pelo menos dizem, não sei se que é super agressivo. O fenol, né? O peeling de fenol. Sim. Hoje, com as redes sociais, os pacientes já chegam com a indicação, né? Eles falam, eu quero fazer isso, eu quero fazer aquilo. A maioria das vezes não tem indicação de fazer o que eles querem. E aí a gente tem que explicar também, a internet, 90% do que é mostrado ali, não necessariamente é o que é real, ou que serve, né? Que você precisa. Que precisa. Mas chegam, sim, pedindo peeling de fenol, fio. São os campeões. Sim. Quando que você indica alguém para ir pro psiquiatra, pro psicólogo? Tem casos, assim, realmente, que você fala assim... Tem muitos. Filho, olha, segue a direita porque não é comigo aqui agora. Na verdade, tem muitos pacientes que eu indico, tanto para psiquiatria quanto para psicologia. Na verdade, assim, eu não dispenso o paciente. Na verdade, é um tratamento que ele vai ter que fazer junto. Eu falei, eu consigo te ajudar até aqui. Sim. Daqui para frente, você vai precisar de uma outra ajuda que vai colaborar muito para o seu resultado final. E aí...
Minha mãe é um caso. Vou falar da minha mãe. Não, mas a minha mãe, ela ficou muito tempo com urticária, assim, com coceira. E acho que deve ter muito isso, porque eu tenho alguns pacientes assim. Sim. E que aí vai pra tudo quanto é dermatologista, faz 500 mil investigações de alergia, toma vacina. Sim. E aí, assim, a minha mãe, ela não aceitava que era ansiedade. Até um dia que todo mundo começou a falar que era ansiedade, e aí ela começou a fazer tratamento para ansiedade. Sim. E aí melhorou, Sim, né? com Então, certeza. assim, às vezes o emocional. Como pode, né? Sim. E é engraçado que às vezes o paciente, ele tem a negação no início, né? Sim. Ele não aceita, às vezes, no início, que aquela doença é desencadeada por um estresse emocional, por um fator, né? Que o gatilho é emocional. Ele, não, mas eu sempre tive isso, né? como pode? E aí a gente vai com um jeitinho tentando falar assim, olha, abordando desse lado vai melhorar, né? Sim. Você acredita que já deu tempo? Você acredita, já? Já. Mas assim, é porque depois a doutora vai aplicar Botox em mim e na Flávia com ácido hialurônico e alguns procedimentos. Não, mas eu vou lá, viu, gente? Te espero, então, tá, mas conta lá como que é, conta aqui pra gente como que é lá o espaço. O Espaço Saúde é bem bacana, lá no Vale Sul Shopping, né? Ele fica no primeiro andar, que equivale, na verdade, ao terceiro do shopping. E tem várias clínicas, a nossa clínica é a Clínica Inévora, que é uma clínica dermatológica. E fica dentro do shopping, tem estacionamento confortável para o paciente, tem todo aquele aconchego de shopping também. E o espaço lá em cima é incrível, de verdade. É incrível, é super legal. Então, eu acho que vale a pena conhecer. Quem puder conhecer, vai gostar. Doutora, você quer deixar uma mensagem para a galera de casa? Ou como eu brinco, quer recitar um poema, dançar, cantar? Não, eu quero deixar uma mensagem. Eu acho que é importante a gente sempre procurar profissionais capacitados, gabaritados e o tratamento multidisciplinar ele é muito importante. Então eu acho que a gente sempre deve olhar isso, ter um olhar mais atento para isso. A gente nunca vai em monoterapia resolver um problema, então a gente sempre tem que Ai, adorei, gente, estava procurando minha dermatologista da vida, encontrei. Você achou? Ai, achei. A gente já ficou feliz. Ela tava mesmo, viu? A gente tava uma campanha aqui pra mim, bom. gente. Tava uma super campanha. Doutora. A Karen, principalmente. A Karen tava. Doutora, qual que é o seu arroba da clínica? Meu arroba arroba, né? Dermato, underline, DRA Janine Pickler. E o da clínica é arroba Clinic Inévora. Então, gente, siga a doutora aí para mais dicas. E com certeza você vai gostar muito do trabalho da doutora. Flávia, seu... Doutora Flávia Sano. O meu é arroba psipaulo.siqueira. E você não pode deixar de curtir, de você mandar esse vídeo para alguém. Gente, esse vídeo tem muito conteúdo, tá muito legal. Né, doutora? Tantas pessoas que podem... comentar também, elas estão assinando no fundo assim, gente. Eu tô tentando entender o braille lá delas. Comenta. E mais uma vez, gente. Agradecer o Espaço Saúde. Do Vale Sul Shopping. Vale Sul Shopping. Né? Muito obrigado, Espaço Saúde, Vale Sul Shopping. E você também, eu ia mandar um beijo, tá bem a boca aqui. E pra você também que tá em casa, ou que tá no trabalho, que tá no trono aí, ou... No trono, Flávia, tá. No troninho ali, sabe? Teve uma pessoa que falou que tava vendo nosso podcast no trono, não lembro quem que foi. Eu não sei. Foi alguém que falou. Cozinhando, exato. Dirigindo. Dirigindo, ouvindo. É isso aí. Gente, não esquece então, ó. Eu nem lembro o que eu tava falando mais, Flávia. Tá falando que a gente terminou o programa. Terminou. É isso mesmo. Quinta-feira que vem, às 18 horas, sempre um episódio novo, tá bom, gente? Um grande abraço. Tchau. Tchau.